Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. No episódio de hoje, falaremos sobre a vitória dos Reds na estreia da Premier League por 2-0 diante do Ipswich Town. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Também é muito importante que deixem o seu pitaco aqui nos comentários. Neste sábado, os Reds visitaram os Tractor Boys no Parchment Road Stadium pela primeira rodada da Premier League. Na estreia de Arne Slot, o Liverpool sentiu dificuldades no primeiro tempo, mas engrenou na etapa final e venceu por 2-0. Os gols foram anotados por Diogo Jota e Mohamed Salah. Sobre o jogo, os donos da casa chegaram com perigo logo no início da partida. Van Dijk saiu jogando errado, Hudson bateu e Quansah fez um corte importante, evitando que os donos da casa abrissem o placar. Por outro lado, os Reds sofriam bastante para furar o bloqueio defensivo dos Tractor Boys. A equipe da casa marcou muito bem a saída de jogo do Liverpool, pressionando com linhas altas e não dando espaço para que o Liverpool conseguisse triangular e sair dessa pressão. Em um contra-ataque, Hudson driblou Arnold e Gravenberch, mas acabou finalizando no meio do gol, sendo uma defesa fácil para o Alisson. O Liverpool respondeu em jogada trabalhada. Salah deixou para Arnold e o inglês finalizou por cima do gol. Na volta do intervalo, Salah bateu e a defesa cortou em cima da linha. Logo depois, Luiz Dias fez uma boa jogada individual, mas acabou finalizando para fora. Após uma boa saída de bola, Arnold encontrou Dias na pequena área, porém o colombiano não conseguiu finalizar corretamente e desperdiçou uma grande chance. Essa foi uma jogada até elogiada pelo Arne Slot na coletiva pós-jogo. Foi uma ótima triangulação, a jogada saiu sendo construída lá pelo Quansah, passou pelo Gravenberch, Arnold Szoboszlai, que devolveu para o Trent, encontrou o Luiz Dias livre na pequena área, mas ele acabou deixando a bola passar e não conseguiu fazer o gol. Nesse momento do jogo, o Liverpool estava pressionando bastante, fez uma blitz diante o Ipswich, então nós tivemos outras jogadas de perigo, duas finalizações de Szoboszlai e McAllister em sequência que pararam na defesa, mas logo depois disso o Arnold cruzou, encontrou um belo lançamento e o Jota cabeceou para fora, desperdiçando uma outra grande chance. Mas foi aos 60 minutos, em outra troca de passes, Salah cruzou e Jota não desperdiçou a segunda e chapou para o fundo do gol. No minuto 65, foi a vez de Salah anotar o dele. Ele tabelou com o Szoboszlai, a bola acabou sobrando para o egípcio e ele deu um toquinho para tirar do goleiro e fazer o segundo do Liverpool. Na reta final do jogo, o Liverpool ainda teve algumas oportunidades, como um passe de McAllister para Salah em profundidade, mas o camisa 11 acabou desperdiçando uma grande chance. Em outra troca de passes, a bola sobrou para Bradley na entrada da área. Ele conseguiu dominar, mas finalizou fraco e parou no goleiro Walton. Antes de partir para uma análise um pouco mais detalhada do que aconteceu na partida, nós temos algumas informações que precisam ser dadas, principalmente com a questão envolvendo o Joe Gomez. Ele não viajou com o elenco porque ele está decidindo seu futuro. Bem provavelmente ele pode ser vendido até o final da janela de transferências. A informação é do Paul Joyce. Clubes como Aston Villa, Bayern de Munique, Chelsea, Newcastle apresentaram interesse, até o Chelsea demonstrou interesse no jogador, então ele não foi relacionado para o jogo de hoje. Era algo que a gente estava até comentando nos grupos de WhatsApp, inclusive eu vou deixar o link aqui abaixo, caso você não faça parte do nosso grupo, para que você entre e acompanhe as nossas conversas, que para esse jogo em específico o Liverpool não tinha nenhum jogador lesionado, então o Slot precisaria fazer alguns cortes, lembrando que na Premier League só podem 9 jogadores no banco e mais os 11 que estão em campo, então ele ia precisar cortar alguns jogadores e o Joe Gomez foi um desses. Tanto o Joe Gomez como o Vandenberg, Nione, Morton e Bajcetic, eles não foram relacionados para essa partida. O Jaros também ficou de fora, que é o terceiro goleiro, mas isso já é esperado. Todos os outros que não jogaram foram para o Ipswich, viajaram junto ao elenco, mas o Gomes acabou ficando em Liverpool para decidir o seu futuro, então existe uma chance bem grande que ele saia. Outra informação importante já de dentro do jogo foi a substituição de Quansah. Durante a transmissão dos canais Disney e ESPN, foi dito que o Quansah foi substituído por lesão, mas ele não foi essa a verdade, ele acabou não se lesionando. A substituição dele foi uma escolha do Arne Slot, que explicou na coletiva pós-jogo
que foi uma mudança tática, porque apesar do Kwansai estar jogando bem, ganhando, na verdade fazendo boas interceptações, se posicionando bem, fazendo cortes pelo alto, ele estava perdendo nos duelos individuais e isso estava prejudicando a equipe, segundo o Arne Slot, porque não estava conseguindo controlar o jogo, já que os duelos são bem importantes para que a equipe que propõe o jogo e deseja ter um controle maior do ritmo dele consiga isso, e o Kwansai não estava entregando. Entrou o Konate, que fez um segundo tempo muito bom, e eu posso até falar disso na hora de distribuir as notas, mas foi algo interessante de observar essa questão da substituição tática, e ainda bem não foi por lesão. Partindo para a parte tática do jogo, o Arne Slot escolheu a equipe para atuar naquele 4-2-3-1, como a gente já esperava, mas tivemos algumas variações também que aconteceram na partida contra o Sevilha, principalmente a questão de adiantar o McAllister e colocar o Arnold como se fosse um meio-campista, assim como estava acontecendo na temporada passada. Isso foi muito utilizado no primeiro tempo, mas no segundo, acredito eu que o treinador neerlandês percebeu que a melhor saída seria explorar as laterais do campo, porque ele voltou de uma maneira diferente nesse posicionamento. Quando a gente estava jogando no primeiro tempo, era praticamente um quadrado no meio-campo, com 3 jogadores na saída, era o Kwansai pelo lado direito, o Virgil pelo centro e o Robertson pelo lado esquerdo, e formava um quadrado com o Trent Alexander-Arnold e Gravenberch no início da jogada, fazendo o duplo pivô, e mais adiantado, as duas outras partes do quadrado eram McAllister e Szoboszlai. Isso no primeiro tempo não deu muito certo, porque a equipe do Ipswich Town estava pressionando muito bem, eles estavam fechando as linhas de passe, o ataque do Liverpool estava bem afastado do meio campo e também da defesa, então foi bem difícil para que a equipe conseguisse progredir nas jogadas ofensivas. Então no segundo tempo, uma mudança bem básica tática que o Slot fez acabou contribuindo bastante para que a equipe conseguisse sair dessa pressão que o adversário estava impondo. Então, além da questão tática, existe a questão física. O Ipswich Town iniciou a pré-temporada há 7 semanas, então o Liverpool tem jogador que está fazendo a segunda semana da pré-temporada agora. Grande parte dos titulares atuaram somente 2 semanas de pré-temporada, fizeram um único amistoso, então a questão física acaba pesando bastante, mas no segundo tempo deu para ver que esse ajuste, colocando o Arnold e o Robertson realmente para jogarem como laterais, abertos pelas alas e dando amplitude no campo, fizeram com que a equipe pudesse progredir melhor a saída de jogo, tanto que tivemos mais trocas de passes, mais jogadas trabalhadas. O Arnold começou a entrar no jogo com passes em profundidade, tabelando mais com o Szoboszlai, que entrou no jogo de fato e conseguiu ajudar na construção ofensiva. Então foram alguns ajustes, principalmente a entrada do Konate. Kwansai não fez um jogo ruim, mas a questão dele não ganhar os duelos com o atacante do Ipswich Town estava prejudicando um pouco mesmo a questão do controle do jogo, porque quando o Konate entrou, ele é um zagueiro mais pronto que o Kwansai, podemos dizer assim. É um defensor dominante, ele domina os seus adversários, ele se impõe fisicamente e ele meio que ganhou todos os duelos e construiu as jogadas e o domínio do Liverpool assim. Então no primeiro tempo nós saímos com 3 finalizações e os donos da casa com 4, e passando 10, 20 minutos do primeiro tempo, o Liverpool já tinha 14 finalizações. Então foi algo que deu para notar essa questão do ímpeto do jogo e a movimentação que o ataque estava tendo, se aproximando mais do meio campo e da defesa e progredindo melhor as jogadas. Antes das notas, os meus destaques assim no jogo foram Salah, Gravenberch e o Alisson. O Alisson não por ter fechado o gol, como muita gente já se acostumou a ver, como nós costumamos a ver. Ele teve uma segurança muito grande na saída de bola, com passes curtos, lançamentos. Era algo que a gente estava curioso para saber, porque esse jogo do Slot de saída de bola com passes curtos e algo que a gente costuma ver em alguns times bem específicos e acaba exigindo demais do goleiro. A gente sabe que o Alisson não é um primor técnico, mas nesse jogo em específico, um primor técnico com os pés, eu quero dizer, mas nesse jogo em específico, ele foi muito bem. É o trabalho que a comissão técnica vem desenvolvendo. O novo técnico e preparador de goleiros, Fabio Motti, ele é conhecido por essas inovações tecnológicas nos treinos de saída de bola com goleiro. A gente já viu alguns vídeos, já comentamos aqui também sobre a questão de como ele trabalha essa saída de bola. E a princípio tem contribuído bastante com o Alisson, porque ele foi muito mais seguro nos toques curtos.
o Salah, ele foi o Salah que a gente já conhece. No segundo tempo foi impressionante a maneira como o jogo se concentrou nele, mesmo que o slot se reforce que o Liverpool não joga para ele. O Salah não é um jogador assim que o Liverpool fala, vamos colocar o Salah no jogo e preparar todas as jogadas para ele. É a equipe que trabalha num todo, e o Salah, como ele é o melhor jogador desse elenco, ele acaba sendo potencializado e tudo acaba no pé dele. Então ele é um jogador muito inteligente taticamente, um jogador que dribla, finaliza. Agora essa versão playmaker dele é algo que me chama muita atenção, e eu gostei muito da atuação do Salah. É torcer para que ele se mantenha bem fisicamente e a gente tenha essa peça muito importante nas próximas partidas, porque o Salah desequilibra o jogo. Aquele jogo que estiver truncado, a gente sabe que se der um chutão e encontrar o Salah, ele vai decidir, vai resolver. O Gravenberch foi um destaque para mim, devido à questão da maneira como ele se portou, principalmente no segundo tempo, e como ele se adaptou a essa função, que não era a dele no Bayern de Munique, também não foi no Liverpool na temporada passada, que é um meio-campista mais recuado, um volante, podemos dizer assim, mas como já explicamos, Arne Slot não joga com aquele volante destruidor de jogadas, é um volante construtor que atua como um duplo pivô na frente da linha de zaga. Então ele se portou muito bem, era algo que ele estava muito acostumado a fazer no Ajax. Ele é um produto Ajax, é um meio-campista que o Ajax sempre produz em larga escala, que é aquele meio-campista com passes em progressão, aquele cara que sabe dominar a bola já tirando o defensor. Ele tem um primeiro toque na bola muito interessante, uma visão de jogo diferente. Então ele encontrou alguns passes bem interessantes, principalmente uma jogada específica que foi um lançamento para o Luiz Dias, que ele acabou desperdiçando um gol. O Salah também recebeu um ótimo lançamento do Gravenberch, ele não conseguiu dominar a bola. Enfim, são lances assim que a gente espera dele e torce muito para que ele continue nessa toada, porque ele pode se tornar uma peça muito importante no elenco, além da questão de não ter chego um meio-campista de fato, um volante para fazer essa função. Então ele no elenco é um atleta que tem essas características e pode entregar bastante. Agora, partindo para as notas individuais e a avaliação de cada atleta, começando pelo gol, Alisson, ele não foi muito exigido. As finalizações que o Ipswich Town fez foram bem fáceis até de serem defendidas, mas ele estava bem posicionado, não conseguiu evitar um gol, principalmente no lance de um escanteio que o defensor cabeceou com muito perigo, mas acabou indo em cima do Alisson, ele conseguiu defender. O clean sheet também foi garantido. Eu vou dar uma nota 7, uma nota 8 por conta da questão da saída de bola, porque ele me impressionou bastante nisso. Partindo para a defesa, começando sempre pelo lateral direito, o Trent Alexander-Arnold. No primeiro tempo ele parecia bem desligado, bem sonolento. Acredito que o Liverpool sentiu muito a questão do horário do jogo ser 12h30 lá na Inglaterra e 8h30 da manhã aqui no Brasil. Então sentiu muito essa questão e ele estava desligado no primeiro tempo. Mas no segundo, eu não sei o que aconteceu no vestiário, se ele tomou uma bronca ou se foram ajustes técnicos, mas ele voltou muito bem tecnicamente, taticamente no segundo tempo, muito mais ligado, participou muito das construções das jogadas ofensivas. A minha nota para o Arnold é 8, ele pode melhorar ainda mais e ser mais constante, principalmente se ele continuar jogando da maneira como foi o segundo tempo. É isso que a gente precisa que ele faça e é disso que a gente espera de um dos melhores jogadores do nosso elenco. A minha nota para o Arnold é 8. Quansah fez um ótimo primeiro tempo. Teve essas questões do duelo sim, que ele acabou perdendo, mas ele foi muito seguro, como sempre, com a bola no pé, a questão de posicionamento, fazendo cortes, interceptando passes. Eu gostei muito da atuação dele no primeiro tempo, a minha nota para ele é 7. Partindo para o Van Dijk, é um zagueiro incrível, a gente cansa de elogiar a maneira como ele se porta e quão fácil parece ser para ele fazer coisas difíceis para todos os outros zagueiros. Então é um cara muito inteligente na questão do jogo. Quando é para jogar feio ele joga, quando dá para sofisticar com um lançamento ou fazer um corte um pouco mais difícil para sair jogando, ele faz. Ele não tem medo de dar um chutão pro lado quando precisa e mostra cada vez mais que é um líder desse elenco e tem um poder de elevar o nível da equipe pela sua liderança. Então é algo que me chama muita atenção. A minha nota pro Van Dijk é 8. Completando a zaga, talvez um dos jogadores que tenha atuado um pouco mais abaixo foi o Robertson. Eu não gostei do primeiro tempo dele. Ele não participou, na verdade, das jogadas ofensivas. Ele foi muito
defensivo, ele ficou muito pregado naquela linha de construção, com 3 homens lá na área do Liverpool, na entrada da área do Liverpool, ele não passou muito do meio campo, e a gente sabe que quando o Robertson passa do meio campo, ele leva perigo. Então, nas bolas paradas também, ele não foi bem nas cobranças de escanteio, nas cobranças de falta. Eu realmente esperava um pouco mais do Robertson. É claro que ele não fez a pré-temporada, ele estava com o elenco, mas estava recuperando de uma lesão adquirida na Eurocopa. Então tem essa questão, esse asterisco, e eu tenho certeza que ele se recuperando fisicamente, ele vai conseguir desempenhar bem, porque nesse esquema que o Liverpool joga atualmente, os laterais e pontas eles são bem explorados, e com a qualidade que ele tem, eu tenho certeza que ele pode se recuperar, mas a minha nota para ele nesse jogo é nota 6. Partindo para o meio campo, começando pelo Gravenberch, a minha nota para ele é 8, foi um dos melhores em campo. Eu gostei muito da atuação dele, foi muito seguro com a bola no pé, se posicionou bem na hora de defender para também fazer pressão, para dar cobertura quando o Szoboszlai ou o McAllister subiam na pressão para roubar a bola dos adversários. Então achei bem interessante essa leitura dele. A questão é ele manter essa pegada, essa vontade, essa determinação, porque qualidade a gente sabe que ele tem. As características dele casam muito com o que o Liverpool precisa para aquela posição. O aspecto físico dele, tanto altura como força também, são bem interessantes para a posição de um volante, entre aspas, / duplo pivô. Enfim, a gente vai falar toda vez sobre isso para explicar bem. Mas ele é um jogador com um perfil muito interessante para que seja explorado pelo Liverpool e que Arne Slot consiga potencializá-lo. A minha nota para ele é 8, gostei bastante da atuação. Indo para a avaliação do Szoboszlai, o primeiro tempo ele não participou muito, ele foi um jogador que ficou bem preso na questão da defesa do Ipswich Town, perdão. Eles não foram um time que jogou, eles não foram uma equipe que jogou de maneira defensiva, eles atuaram de uma maneira muito parelha ao que o Liverpool fazia, eles pressionaram bastante, não deixaram o Liverpool jogar no primeiro tempo, e foi isso que acabou deixando o Szoboszlai fora da partida. Ele precisava de que o Liverpool conseguisse passar pela primeira linha de pressão para ele desempenhar aquela corrida que ele tem, aquela condução de bola, a qualidade de passe e finalização. Isso no primeiro tempo não aconteceu, mas no segundo jogo do Liverpool, começou a fluir, como a gente explicou, de todas as questões táticas e técnicas também que melhoraram bastante na segunda etapa, e isso fez com que ele entrasse no jogo e conseguisse contribuir com uma quase assistência para o Salah. Foi uma boa jogada, uma tabela, só não foi uma assistência porque o zagueiro acabou desviando a bola e acabou prejudicando essa questão de assistência para o Szoboszlai, mas a minha nota para ele é 7, eu gostei da atuação dele, foi um jogo que ele oscilou bastante, mas no segundo tempo é isso que a gente quer que ele faça e é isso que esperamos dele. Partindo para a avaliação de McAllister, ao lado de Robertson, pelo menos na minha avaliação, foi o jogador mais abaixo, assim, os dois não tiveram atuações boas, não gostei muito do jogo dele. Ele foi um atleta que não participou tanto assim da construção, ele estava jogando mais avançado, e a gente sempre espera mais do McAllister porque sabe da qualidade dele. Também não funcionou muito bem a pressão na bola, ele não conseguiu recuperar a bola do adversário, não conseguiu fazer desarmes, teve um pouco de dificuldade, talvez seja ainda questão física, porque ele foi um dos últimos a voltarem da pré-temporada, então vejo que esse aspecto físico pode ter prejudicado também essa questão. Esperamos que ele entre em forma o mais breve possível, mas isso vai acontecer para todos os jogadores atuando, participando de partidas, ganhando minutagem, para que o ritmo de jogo venha e consiga desempenhar melhor. A minha nota para o McAllister é a nota 6. Agora no ataque, começando pelo Salah, o melhor em campo, a minha nota vai para ele é a 9, poderia ser 10 se ele não perdesse um gol no final. Aquela bola do próprio McAllister deixou ele de frente para o goleiro, ele acabou finalizando fraco, mas não tenho muito o que dizer de Salah, a gente já sabe o que ele pode entregar e a maneira como ele é dominante na sua posição. No primeiro tempo ele até teve um pouco de dificuldade, mas é isso que a gente estava explicando, a dificuldade do Liverpool de sair jogando e de não ter apoio para tabelar ou para pelo menos confundir a defesa. Então no primeiro tempo ele estava bem encaixotado pelos marcadores. Agora na segunda etapa ele conseguiu se desgarrar bem, ele conseguiu se posicionar de uma maneira que ele ganhava vantagem com os adversários, tanto na hora de correr ou com a bola no pé. Eu gostei muito desse ajuste que foi feito no segundo tempo. Então o Salah
é um cara incrível, um jogador excepcional e com certeza é um dos maiores da história do Liverpool. Ele chegou à sua participação de número 300 em gol, então somando gols e assistências, ele já participou de 300 gols pelo Liverpool, 300 gols, perdão, e isso em 350 jogos. É um dos maiores jogadores da nossa história e a gente precisa apreciar, precisa aproveitar, porque a gente olha para essa geração e está chegando cada vez mais perto do fim. Então, quanto antes a gente perceber isso, a gente precisa aproveitar, porque o Salah não será eterno, infelizmente. Então, cada jogo é um pouco a menos da história dele no clube, também um pouco a mais, por que não, a maneira como ele vem atuando, mas enfim, é algo que a gente precisa ter atenção e torcer para que ele fique o máximo possível. É um cara que se cuida muito bem fisicamente e esperamos que nessa temporada ele deslanche, renove o contrato e fique saudável e no Liverpool por muito e muito tempo. A minha nota para ele é 9, como eu disse no início, o melhor em campo. Partindo pro Diogo Jota, vou falar dele antes de falar do Dias, porque, enfim, vocês vão entender no futuro daqui a alguns minutos. Partindo pro Diogo Jota, é impressionante a maneira como ele se encaixou nessa posição de centroavante no estilo que o Slot gosta de jogar. Ele foi um dos jogadores que aproveitaram bastante esse período de pré-temporada, apesar de ter chegado depois do que todo o primeiro grupo do elenco, mas ele soube aproveitar os minutos que ganhou. Ele se adaptou à questão de fazer um pivô, a questão de se movimentar, a maneira como um centroavante do Slot precisa se posicionar tanto na área como às vezes recuar para dar espaço para que os pontas ataquem esse espaço que ficou nas costas dele. Então é um atleta muito bem inteligente, a gente torce e muito para que ele se mantenha saudável. Perdeu um gol, mas a gente sabe que o Jota não perde o segundo. Ele é um dos atacantes, é o melhor do Liverpool assim, na questão de aproveitamento de chances. Ele não costuma perder gols, eu até estranhei quando ele cabeceou para fora naquele lance, mas na segunda oportunidade ele mandou para a caixa e isso foi importante para a equipe e trouxe um alívio para que conseguisse confirmar a vitória. A minha nota para o Jota é 8, gostei da participação dele e da movimentação. Chegando perto do fim, vamos falar sobre a atuação de Luís Dias. Foi um atacante que a gente já espera dele, aquele cara driblador que parte para cima do adversário, muito intenso. Ele recuperou essa questão da intensidade agora, depois de muito tempo ele se recuperou da lesão, ele já está bem fisicamente, o problema do joelho parece não incomodá-lo mais, parece que ele está em forma. A coisa que ele não consegue melhorar, não conseguiu principalmente nesse jogo, foi a tomada de decisão e alguns erros bobos na hora de finalizar uma jogada ou de até dar um passe quando ele insiste em ficar com a bola. Então realmente é algo que precisa ser trabalhado nele, essa tomada de decisão. É um jogador de 26, 27 anos que não precisava ter mais essa deficiência, porque é algo que se corrige durante a carreira, é um problema geralmente que aparece nos jogadores mais jovens, mas ele precisa muito de um toque. O Slot é especialista nisso, a comissão técnica dele é especialista em corrigir erros na questão do ataque, porque eles costumam mostrar vídeos, melhores momentos, onde o jogador precisa melhorar, isso do ataque, defesa, meio campo e para todos os atletas. Então a comissão técnica vai ter um grande trabalho com ele para corrigir esses erros de tomada de decisão, porque ele fez um jogo bom, mas na hora de finalizar, na hora de ganhar uma nota 10, na hora de fazer um gol, ele acaba se prejudicando por escolhas erradas. Algumas ele quer cavar pênalti, quer cavar falta, ele erra um pouco o drible final. Aquele lançamento do Gravenberch que eu citei um pouco antes foi praticamente perfeito, era só ele cortar para dentro e finalizar. Ele cortou para fora e perdeu o ângulo. Outro lance daquela jogada trabalhada, ele acabou errando o domínio, a decisão, a tomada de decisão. Ele não sabia se dominava ou se chutava. Acredito que a melhor escolha ali era só escorar a bola para o Salah, que estava entrando na segunda trave sozinho. Enfim, são coisas assim que o Luís Dias precisa melhorar. Já foi prejudicial na temporada passada, principalmente no jogo contra o City, onde ele teve inúmeras oportunidades para garantir a vitória e quem sabe colocar o Liverpool rumo ao título da Premier League, mas ele acabou desperdiçando as chances que teve. Ele é esse jogador insinuante, é um jogador importante e tenho certeza que ele pode melhorar muito. Se eu cobro, se eu falo que falta inteligência dele, se falta melhor escolha, é porque eu entendo que ele tem esse potencial, mas eu espero bastante que ele melhore, porque se ele se ajustar essas questões, finalizar um pouco melhor, escolher melhor o último passe ou a última decisão que precisa ser tomada,
ele vai se tornar um dos melhores jogadores do mundo, porque qualidade ele tem, potencial ele tem, ele só não está conseguindo finalizar as jogadas da maneira correta. Agora que acabou essa análise um pouco barra desabafo, agora vamos falar dos jogadores que entraram. Konaté entrou já no intervalo no lugar do Kwanzaa. Teve uma atuação dominante, a minha nota para ele é 7 também. Foi bem seguro, é claro, não teve tanto trabalho assim, porque a equipe melhorou bastante, mas os contra-ataques que o Ipswich Town tentou impor no segundo tempo, alguns lances que eles chegaram na área do Liverpool, Konaté estava lá para evitar que eles fizessem um gol ou construíssem algum perigo. Eu gostei da atuação dele no segundo tempo, provavelmente será o titular daqui em diante. Ele não começou como titular porque chegou no fim da pré-temporada e o Kwanzaa fez uma boa pré-temporada, inclusive terminou a última temporada como titular. É um ótimo zagueiro, mas entre Kwanzaa e Konaté, quem jogar tá bom. Os dois entregam bastante em todos os aspectos do jogo, eles são muito bons defensores. É torcer para que todo mundo se mantenha saudável, e é essa a chave para o Liverpool na temporada, se manter saudável, porque o elenco não é ruim, como muita gente pinta, e eu falei no vídeo de análise do que esperar para a temporada. O elenco do Liverpool é bom, os principais jogadores podem desempenhar de maneira muito boa, eles têm potencial para melhorar e com certeza evoluírem ainda mais nas mãos do técnico neerlandês, mas a questão de lesão, a questão física é algo que será o ponto-chave do Liverpool para a temporada. Entraram depois Tsimikas e Bradley e também o Gakpo. O Gakpo entrou no lugar do Jota e o Luiz Dias foi jogar um pouco mais centralizado, mas pouco tocaram na bola quando tiveram essas mudanças. Tsimikas no lugar do Robertson e Arnold no lugar do Bradley. Isso por questões físicas foi algo que pareceu bastante, os dois estavam cansados, os dois laterais titulares, então não tocaram muito na bola. Todo mundo que entrou, tirando o Konaté, não tem muito o que dizer deles, não tem como dar nota, eles não participaram efetivamente da partida. E agora, vamos ao fim do nosso vídeo do episódio de hoje, partindo para a avaliação de Arne Slot. A minha nota para o técnico neerlandês, o nosso careca, é a nota 8. Ele foi muito bem, principalmente o trabalho que ele fez no vestiário. Eu não consigo... a gente não sabe, na verdade, o que aconteceu no vestiário, o que ele falou, mas de fato o que a gente vê e o que a gente pode falar é que a equipe voltou com uma outra postura, com outros ajustes táticos, técnicos que eu citei durante o vídeo e muitas questões que melhoraram e muito o desempenho da equipe. A minha nota para ele é 8. Ele acertou na escalação, ele mandou a campo o melhor que tinha em mãos. Claro, tem essa questão do Kwanzaa e Konaté, mas quem jogar, pelo menos na minha avaliação, está bem, está ok, são dois ótimos zagueiros. Não deu minutos para Darwin Núñez e Elliott, foram jogadores que chamaram a atenção por não entrarem. Eu achei curioso também, mas não é nada ruim, nada mal eles não entrarem. Foi questão de circunstância do jogo, pelo que o jogo pediu e pelo que o Liverpool precisava fazer. Repetindo, a minha nota para ele é 8. E essa a minha avaliação da partida. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixem abaixo os comentários, deixem sugestões do que a gente pode gravar durante a semana. Se vocês curtiram esse formato, que pode melhorar, sigam as redes sociais da Liverpool Brasil News. Também acompanhem o nosso site, liverpoolbr.com. Então, agradeço muito pelos seguidores, pelo feedback que eu venho recebendo desses últimos vídeos. Pretendo continuar mantendo essa regularidade para que a gente cresça juntos e acompanhe essa temporada e essa nova era Arne Slot que está em Liverpool. E não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.